como identificar se um sonho que tivemos vai de fato acontecer na vida real, principalmente se esse sonho envolve desastres naturais que podemos estar inseridos neles. Existe uma fórmula para resolver esta questão? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e no vídeo de hoje vou passar algumas dicas que podem ajudar a identificar esses sonhos premonitórios envolvendo desastres naturais que ainda vão acontecer. Mas eu vou fazer isso depois da vinheta. Eu queria começar o vídeo de hoje lendo para vocês um relato que eu recebi aqui do canal de uma pessoa que teve um sonho, uma sonhadora. Eu vou colocar na tela aqui do lado para vocês acompanharem comigo e depois nós vamos falar sobre esse tema, tá? Podemos sonhar com desastres que ainda vão acontecer? Se podemos, tem como evitar ou tem como sabermos se é um sonho premonitório, ou seja, um sonho que se passa com algo no futuro, que é algo que ainda vai acontecer? O relato do sonho. Verdade, eu vinha sonhando muito com casa toda encharcada. Pingava água do teto e todas as coisas molhadas. Aprendi no canal que podia ser alteração hormonal próximo à menstruação, mas começou a ocorrer o mês inteiro. O sonho se repetia. Infelizmente, no mês passado, ocorreu uma enchente. Água até 2 metros da altura. Perdi tudo de material. Graças a Deus, nenhuma perda de vida, nem dos meus gatos e peixes. Era premonitório para eu não ficar desesperada. Agora é recomeçar com fé em Deus. Então essa sonhadora, ela me mandou aqui no canal esse relato dela. E a princípio ela pensou que o sonho dela envolvesse um outro assunto. Mas como vocês viram, ela disse que o sonho se repetia. Então, assim, ela assiste os vídeos do canal e ela pensou, tá, que como a água pingava do teto, como ela diz aqui, e via todas as coisas molhadas, a casa encharcada, poderia ser alteração hormonal próximo à menstruação. Tem um vídeo aqui no canal, sonhar com água vertendo do chão. Geralmente quando as mulheres têm um sonho assim, com água vertendo do chão, do teto, das paredes, com água escorrendo, esse sonho é um prenúncio de uma sensibilidade emocional mais aflorada em razão de uma oscilação hormonal próximo à menstruação, tá? Então, sonhar com água vertendo do chão, das paredes, da casa de um modo geral. Geralmente esse sonho, tá? Ele é associado a uma oscilação hormonal. O organismo sente, tá, essa oscilação. E isso pode refletir em nossos sonhos, no sonho das mulheres. Elas ficam mais sensíveis emocionalmente alguns dias próximo à menstruação. Então, muitos sonhos que eu já interpretei, que já foram me enviados, que eu já li, já conversei com as pessoas, de fato,
se atém a esse assunto. Água escorrendo pela parede, vertendo do chão, tá? Às vezes pingando do teto. É a resposta natural do organismo a essa sensibilidade emocional. Na verdade, é uma oscilação hormonal que está ocorrendo ali com a sonhadora. E essa moça que me enviou esse relato que vocês ouviram agora há pouco, a princípio, ela pensou que o sonho dela se encaixava aqui. Mas aí ela percebeu que o mesmo sonho estava se repetindo. Ela diz, mas começou a ocorrer o mês inteiro. Então ela percebeu, tem alguma coisa errada. Já passou a oscilação hormonal, essa sensibilidade emocional mais aflorada. E o sonho ainda continua a se repetir. Foi então que aconteceu esse desastre natural. Uma enchente, água até 2 metros, invadiram a casa dela e ela diz que ela perdeu tudo o material, não vidas. E que ela iria recomeçar de novo. O sonho era uma forma de deixar ela preparada para o que ia acontecer. Isso de fato pode acontecer, eu vou apagar aqui que nós vamos explicar agora a respeito dos sonhos premonitórios, tá? Pode de fato acontecer, nós podemos sonhar com algo que ainda vai acontecer, principalmente se esse algo envolve as nossas vidas. Nós vamos entender isso agora. Vamos fazer aqui, ó, uma linha do tempo. Uma linha do tempo é linear, ou seja, ela corre numa linha reta para frente. Aqui nós vamos dividir, ok? Nós vamos colocar aqui futuro e nós vamos colocar aqui o presente, tá? A sonhadora, ela teve o sonho, claro, no presente, ok? Aqui nós temos a nossa sonhadora. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então nós vamos colocar aqui um círculo com X. E esse círculo com X aqui no futuro vai indicar um desastre natural. Vamos usar o exemplo do sonho da sonhadora? Então esse desastre natural vai envolver o quê? Vai envolver uma enchente, ok? O que nós precisamos entender e saber é que um evento lá no futuro, tá? Ele vai gerar cargas emocionais, principalmente quando nós estamos inseridos neles. Principalmente quando esse desastre natural vai nos afetar de alguma forma. Gera uma carga emocional. Albinho, o que é essa carga emocional que você está falando? Vamos usar o sonho da sonhadora aqui para entendermos. Uma enchente. A água invadiu 2 metros da casa dela e fez ela perder tudo. Imagina o sentimento da sonhadora. Perder tudo que ela conquistou. Imagine o medo. O medo do que estava acontecendo. O medo de como vai ser no futuro. O questionamento, será que ela vai conseguir reconstruir? Esses sentimentos são cargas emocionais. São cargas emocionais fortes, bem fortes. Não é como, por exemplo, você levar um susto do filho. Você está passando num corredor, o filho te assusta de propósito. Não é. Essa carga emocional gerada por um desastre natural é muito forte. E ela meio que se prolonga durante alguns dias em razão do que aconteceu. Ela perdeu tudo que tinha de material na casa dela. Então, a partir do momento que ela entrasse naquela casa naqueles próximos dias e visse tudo destruído, isso ainda mexeria com ela. Então, essa carga emocional gerada no futuro, ela é energia. Ela não vai se limitar à nossa linha do tempo material, aqui a matéria.
Então essa carga emocional gerada no futuro em razão de um desastre natural, ela pode viajar do futuro para onde? Para o passado, no caso, o nosso presente. E ela pode viajar várias vezes. Então, vamos marcar aqui, ó, carga emocional. Vamos colocar um mais aqui, ó, mostrando que essa carga emocional é forte, é bem forte, tá? E essa carga emocional pode viajar até o passado, no caso, o nosso presente. Foi o que aconteceu com a sonhadora. Ela começou a ter um sonho com a casa toda molhada, encharcada, pingando. Ela pensou, como eu disse para vocês, que era alteração hormonal, um período. Mas quando é uma alteração hormonal, um sonho resultado disso, tá? Vai ser um sonho só. Geralmente é um sonho só. Mas ela percebeu que o sonho se repetia. Por quê? Porque essas cargas emocionais estavam atingindo ela no passado ou no presente dela, tá? E quando essas cargas emocionais começam, relacionadas a um evento no futuro, começa a nos atingir aqui no presente, pode resultar o quê? Numa intuição, pode resultar em visões, pode resultar em presságios, pode resultar em sonhos. Como que é isso? Então, alguém que pressente uma carga emocional de um evento que ainda vai acontecer, pode ter uma intuição, acordada, sentir que algo vai acontecer. Uma intuição premonitória. Essa pessoa pode ter uma visão, por exemplo, da água entrando na casa dela, uma visão acordada, uma visão premonitória. Ela pode ter um presságio. Ela pode ver, por exemplo, algo se encher, um balde de água se encher e começar a vazar, enquanto ela está fazendo algum serviço na casa. E sentir que nessa água vazando do balde pode ter uma mensagem para ela, um presságio, um aviso do futuro. Ou ela pode sonhar com essas cargas emocionais. A casa se enchendo d'água. Ela diz no relato dela: mas começou a ocorrer o mês inteiro, tá? O sonho se repetia. Infelizmente, o mês passado ocorreu uma enchente. O sonho se repetia por quê? Porque essas cargas emocionais começaram a atingir ela. O segredo para entendermos um sonho premonitório, ou seja, ter um sonho e esse sonho é relacionado a algo que vai acontecer, é isso aqui, ó. É saber que esse algo no futuro, esse evento futuro gera carga emocional. E essa carga emocional, ela é uma energia capaz de viajar para o passado e nos atingir. Vai nos atingir no nosso presente. Mas ela pode nos atingir e resultar em intuição, em visões, em presságios e em sonhos. E aqui vem a dica. Então, como eu posso distinguir um sonho normal de um sonho premonitório? Ela pensou que era um sonho relacionado à oscilação hormonal, mas o sonho se repetia. Então ela viu que tinha algo errado. O primeiro tipo de sonho que pode estar relacionado a um sonho premonitório são os sonhos repetitivos. São os sonhos que se repetem, como aconteceu com essa moça. As cargas emocionais começaram a bater nela no presente, as cargas emocionais do futuro, e ela começou a ter sonhos repetitivos. Água entrando na casa, a casa toda molhada, os móveis molhados, água na parede,
água no teto, água escorrendo no teto. Os sonhos se repetiam, exatamente iguais. Às vezes, noite após noite, o mesmo tipo de sonho, batendo na mesma tecla. Quando nós temos sonhos repetitivos envolvendo algo que ligue a desastres naturais, nós temos que ficar em alerta. Pode ser um evento que ainda vai acontecer, como aconteceu com essa sonhadora. Então, os sonhos repetitivos não é uma regra absoluta, porque, por exemplo, tem muitos traumas que nós vivemos na vida que criam medos dentro de nós, e a nossa mente precisa superar esses medos, reagir a esses medos. E enquanto nós não reagirmos, superarmos, esses sonhos podem se repetir, todos envolvendo um trauma do passado. Então, assim, entendam isso, sonhos repetitivos não é uma indicação absoluta de um evento futuro. Pode ser ligado a muitos outros fatores, mas pode sim indicar um evento futuro. Vai depender do conteúdo do sonho, igual aqui da sonhadora. Por isso que eu escolhi esse relato para explicar sobre esse assunto, porque foi muito interessante. A casa com água, tudo encharcado, a casa pingando água. Então, de certa forma, liga a um evento que pode acontecer, principalmente se esse sonho se repete, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Um outro tipo de sonho que pode indicar um sonho premonitório, ou seja, um evento futuro que vai acontecer, são os sonhos continuados. O que é o sonho continuado? São os sonhos que parecem uma novela. Numa noite você tem um sonho com relação a um assunto. Na noite seguinte, o sonho continua, como se da onde parou aquele primeiro sonho que você teve e assim por diante. Então vamos fazer de conta que o sonho que essa moça teve não foi repetitivo, mas foi continuado. Então, no primeiro dia, ela pode sonhar com a casa toda molhada, água pingando do teto, das paredes. No segundo dia, ela pode ter um sonho, por exemplo, que ela vê os móveis todos molhados, estragados, inchados da água. No terceiro dia, ela tem um sonho que ela vê ela tirando esses móveis para fora da casa. No quarto dia, ela pode ter um sonho que ela está lavando a casa totalmente vazia dentro. No quinto dia, ela tem um sonho que ela se vê comprando novos móveis. Então o sonho, ele vai tendo continuação. E os sonhos continuados, eles são mais fáceis de distinguir um evento futuro que vai acontecer, que pode nos afetar. Justamente em razão dessa continuidade dele, o sonho vai continuando como se fosse capítulos de um filme, de uma série, de uma novela. Então aqui nós temos dois tipos de sonhos que podem nos indicar um evento futuro, que vai acontecer e de alguma forma pode atingir nossas vidas, ou pode atingir a vida de algumas pessoas que de alguma forma são ligadas a nós. Como ela disse no final do relato, era premonitório, para eu não ficar desesperada. Então ela entendeu que aqueles sonhos estavam preparando ela de alguma forma. Então, às vezes, eventos naturais, desastres naturais que vão se abater sobre pessoas próximas a nós, nós podemos ter esse sonho para que de alguma forma nós consigamos amparar essas pessoas depois. Dar uma ajuda, um apoio moral, ou pode acontecer conosco, tá? Como aconteceu com a sonhadora. Então, sonhos que se repetem noite após noite, envolvendo o mesmo assunto, que pode estar ligado a um desastre natural. Vamos só supor alguns exemplos. O caso dela foi uma enchente, mas pode ser um desmoronamento de terra. Uma pessoa que mora numa encosta começa a ter sonhos constantes com desmoronamento de terra.
Então, nós temos aqui que descartar a hipótese de medo. Por exemplo, se ela tem muito medo de morar naquela encosta, esses sonhos podem ser provocados por esse medo. Mas se esse medo já foi superado, se esse medo já foi esquecido, ela nunca pensou nisso. Então ela começa a ter um sonho com terra invadindo a casa dela, tudo coberto por terra, a casa sendo soterrada. Pode sim envolver um sonho premonitório com relação a algo que vai acontecer, um desmoronamento de terra ali. Então ela pode ter sonhos repetitivos nesse sentido, o mesmo sonho, terra invadindo a casa dela, terra invadindo a casa dela. Ou pode ter um sonho continuado, um sonho a terra invadindo a casa dela, outro sonho uma máquina da prefeitura, por exemplo, tirando essa terra, um outro sonho ela vendo os móveis todos soterrados. Então, nós precisamos prestar atenção mais nesses tipos de sonhos, os repetitivos e os continuados que indicam desastre natural. Deixa eu até colocar uma setinha aqui, ó, que podem indicar um desastre natural, tá? Que podem indicar. Esse sonho que eu usei de exemplo pode indicar um desastre natural? Claro que pode. Casa toda encharcada, pingava água do teto, todas as coisas molhadas. Então, pode remeter a um desastre natural. Uma chuva torrencial, uma enchente que subiu o rio, o nível do rio ali no bairro da Sonhadora, da cidade da Sonhadora. Então pode. Então isso aqui é importante também, que podem indicar, tá? Isso aqui tem que ser levado em conta. Sonhos repetitivos, sonhos continuados, mas tem mais um tipo de sonho, tá? Que pode indicar um sonho premonitório envolvendo um desastre natural, um evento futuro, que são os sonhos com altas cargas emocionais. Lembra que nós falamos aqui da carga emocional? Tem sonhos que no próprio sonho, você sente uma alta carga emocional envolvida nele, a ponto de acordar assustada, desesperada, chorando, e parecer que aquilo foi realmente real. E às vezes um sonho premonitório envolvendo um evento futuro, um desastre natural, pode ser apenas um sonho. Não ser nem repetitivo, nem continuado, mas um sonho envolvendo de maneira muito forte uma alta carga emocional. Você sente que aquele sonho vai acontecer. E de certa forma, você meio que se prepara para aquilo. Fica preparada de alguma forma. Esses sonhos envolvendo possíveis desastres naturais futuros, tá? Eles ocorrem na vida de qualquer pessoa. Então não fiquem pensando assim, isso só ocorre na vida de pessoas que têm mais sensibilidade espiritual, médiums. Não, com qualquer pessoa. E como eu disse, não é só sonhos, pode ser intuição, pode ser visões, podem ser presságios. E intuição, visões e presságios, você tem ainda acordado. E pode ser sonhos. Para entender, é aqui. A alta carga emocional que esse evento futuro gera e como é energia tem a capacidade de viajar para o passado, nos atingir em nosso presente e aparecer também em nossos sonhos, tá? É difícil distinguir. A sonhadora, ela conseguiu distinguir depois que aconteceu. Ela teve uma leve suposição, porque ela pensou que era uma coisa, de acordo com o vídeo aqui do canal. Mas como os sonhos se repetiam, ela achou que tem alguma coisa errada, não é aquilo. Então, geralmente as pessoas só tomam conhecimento
o entendimento quando acontece o fato. Por isso que eu estava sonhando aquilo. Às vezes, um vento forte. Por exemplo, ventos fortes em nossos sonhos, eles podem ser indicativo de mudanças. Mudanças que vão acontecer na nossa vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Então, ventos fortes nos sonhos pode ser um indicativo de mudanças. Mas, se por exemplo, os sonhos envolvendo ventos começam a ser repetitivos, começam a ser continuados, ou mesmo envolver uma alta carga emocional a ponto de parecer real, então opa, pode ser uma outra coisa. Pode ser um sonho premonitório envolvendo um desastre futuro. Algo que vai acontecer e que pode de alguma forma me afetar. E quanto a isso, nós precisamos ficar atentos, tá? É um assunto delicado para tratar. Na verdade, eu particularmente não gosto muito, mas como eu trabalho com essa área, eu tenho que avisar vocês, eu tenho que passar esse entendimento a vocês. Durante anos, recebendo relatos de sonhos, interpretando sonhos, muitos desses eventos, eu já me deparei com eles. Muitos desses. Alguns sonhos, a alta carga emocional é tão forte que na descrição da pessoa já dá para se saber se pode realmente ser premonitório. Então já aconteceu aqui no canal, em outros lugares que eu interpretava sonho, em que a pessoa descreve um sonho e lendo eu já consegui identificar se de fato era premonitório e eu avisava, ó, esse sonho pode ter algo premonitório dele, envolvendo isso, isso e isso. Então tome cuidado, fique atento, fique alerta, tá? Na própria descrição do sonho, alguém que tem um pouco mais de experiência pode já sentir, pode envolver um desastre natural, pode envolver algo futuro que vai acontecer e afetar a vida dessa pessoa. Então o intérprete de sonho, até na hora que recebe um sonho assim e precisa passar essas informações para a pessoa, ele precisa ter cuidado como fala. Ele pode mexer com a vida de uma pessoa e aquele sonho, ao invés de preparar essa pessoa ou tentar evitar aquilo, pode acabar atrapalhando, estragando a vida da pessoa. Então o intérprete de sonho tem que ter cuidado quando ele vai tentar alertar essa pessoa de algum modo, passar essas informações. Sonhos premonitórios acontecem, tá? É engraçado que a ciência, a parte da ciência que estuda os sonhos, é ligado de certa forma ao sono, ela diz que esses sonhos são suposições que a nossa mente faz enquanto dormimos e que essas suposições podem de fato acontecer. Olha o que a ciência diz. Que são suposições que a nossa mente faz e que de fato podem acabar acontecendo. É a explicação que a ciência dá. Mas de forma alguma eu não concordo com nenhum pingo numa letra dessa explicação que a ciência dá. Porque eu já vi tantos relatos de pessoas que sonharam com eventos que iriam acontecer, que são tão fiéis ao que aconteceu, que é impossível a mente de uma pessoa fazer uma suposição exatamente como vai acontecer. Igual uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que ela teve um sonho com um acidente aéreo. Antes de acontecer, ela relatou o sonho para mim. Isso que é interessante. Ela relatou o sonho para mim. Albin, eu sonhei com... Eu até fiz um vídeo aqui pro canal. Tem até o vídeo aqui. Albin, eu sonhei com isso, isso, isso. No sonho, ela descreve as roupas das pessoas que estavam socorrendo as vítimas daquele acidente. A cor do avião.
até o local do avião onde ocorreu o acidente. Ela relatou o sonho, eu expliquei para ela que, não sendo um sonho premonitório, como eu disse, é difícil distinguir, não sendo, pode estar envolvendo isso. Passaram-se, eu não lembro se foi 3 dias, uma semana, eu lendo as notícias, me deparo com o acidente aéreo que ocorreu. Eu fui abrir a matéria, dá para ver os socorristas, com a cor da roupa que ela descreveu, era laranja, eu lembro, com faixas pretas, a cor do avião, o local do acidente. Então não tinha como a mente daquela sonhadora supor todos esses detalhes com algo que ainda ia acontecer. Então eu não acredito nessa explicação que a ciência dá com relação aos sonhos premonitórios. Por que eu estou falando isso? Porque a ciência sabe que existem os sonhos premonitórios. A ciência sabe. Ela só está tentando explicar como isso funciona, mas uma explicação bem banal com relação ao caso. Não é nada disso que a ciência diz. Isso que eu passei para vocês do avião foi um dos exemplos. Isso aqui da moça é outro. Existem muitos outros que, se eu parasse aqui para fazer um vídeo, tivesse separado esses assuntos e mostrado para vocês, nós íamos longe aqui. Então a nossa mente tem essa capacidade de receber essas ondas, essas energias de cargas emocionais do futuro. É como se a nossa mente fosse um rádio, tivesse uma anteninha aqui, ó, só que com a capacidade de receber cargas vindas do futuro, cargas de energia, cargas emocionais vindas do futuro, com relação a um evento que vai acontecer. Nós podemos receber essas cargas do futuro de nós mesmos, porque nós vamos estar lá sentindo essa situação quando ocorrer, mas pode ser de outras pessoas. Essas outras pessoas que vão estar envolvidas num desastre natural também vão gerar cargas emocionais. E podem elas também mandarem essas cargas emocionais de forma inconsciente para o passado ou para o nosso presente. Então, nós podemos sentir as cargas emocionais que nós vamos emitir, aqui de outras pessoas envolvidas vão emitir também. Isso é possível. E a nossa mente ainda para a ciência é um mistério. E é um mistério porque a ciência ela não admite que a espiritualidade possa se manifestar nem em nossas vidas, nem em nossos sonhos. Então falar de intuição, de visões, de presságios, de sonhos premonitórios para a ciência é algo que ela não vai concordar. E ela vai tentar dar uma explicação. E nesse caso de sonhos premonitórios, sem lógica a respeito. Muito sem lógica. E totalmente descartada. Em razão dos detalhes que a pessoa vê no sonho. E só para terminar, com relação... eu tenho um sonho repetitivo. Com relação a algo que possa indicar um desastre natural. Tenho um sonho continuado. Com algo que pode indicar um desastre natural, sonhos continuados, desculpa. Tem um sonho com alta carga emocional que pode indicar um desastre natural. Qual é o tempo disso acontecer? Não tem como saber. Aqui é fato, não tem como saber. Eu já vi casos que aconteceram um dia depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, anos depois. Mas acabaram acontecendo. Então não tem como saber. Mas uma coisa nós podemos fazer, é nos precaver, nos preparar. Se não for um sonho premonitório, pelo menos nós estamos mais tranquilos. Nós fizemos algo. Tomamos alguma precaução nesse sentido. Então, para alívio de consciência, se não sabe distinguir se vai ser ou não, de alguma forma é melhor se precaver. Ver o que pode ser feito. Se podemos evitar isso de alguma forma, ou pelo menos amenizar os efeitos. Ou como a sonhadora disse, ela entendeu que era para ela ficar preparada, emocionalmente, para o que ia acontecer. E terminando aqui o relato dela, ela diz assim: graças a Deus, nenhuma perda de vida.
nem dos meus gatos, nem dos meus peixes, era premonitório, para eu não ficar desesperada. Agora é recomeçar com fé em Deus. E que ela tenha força para recomeçar, para reconstruir a vida, porque o que foi perdido foi o material. E o material nós podemos reconquistar tudo novamente, tá? Geralmente o entendimento que passei hoje aqui é suficiente para entender o sonho, a visão ou o presságio que tiveram. Mas se vocês desejam uma análise mais detalhada, mais profunda, basta clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão de inscritos, e seguir as instruções passo a passo que ali vai aparecer. Quando se tornam membros do canal, posso estar aqui todos os dias para ajudar vocês a decifrarem os mistérios por trás dos seus sonhos, das suas visões ou dos seus presságios. Terão acesso a valiosas orientações para lidar com questões pessoais, através do entendimento desses fenômenos ligados à nossa psique e também à espiritualidade, além de acesso exclusivo aos vídeos antes mesmo do seu lançamento aqui no canal e outros benefícios. Estou ansioso para ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos da mente e do mundo espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.